Pedro e João, eles estão sendo interrogados por um milagre, porque um paralítico voltou a andar através da vida deles. E eles estão com raiva, estão com ódio, né? Porque eles estão pregando, porque eles estão fazendo milagres e eles estão com ódio, né? E eles levam Pedro e João para serem interrogados, achando talvez que Pedro e João fossem ficar intimidados por eles. Mas eles não têm medo. E essa ousadia não teria vindo do coração apenas deles e nem da humanidade deles, porque eles eram homens. Essa autoridade veio porque a palavra ela é muito forte em dizer aqui, ó. Então Pedro, cheio do Espírito Santo. A Bíblia, tudo que está escrito nela, não é por acaso. Não é porque o autor aqui, não, vou colocar isso aqui porque é bonitinho. Tudo que está na palavra, absolutamente tudo tem um propósito e está escrito aqui por um propósito. Então, quando ele diz, Pedro, cheio do Espírito Santo, já é o primeiro ensinamento para as nossas vidas. Eu posso me posicionar? Sim, eu posso e devo, diante de qualquer pessoa. Eu não preciso ter medo de abrir a minha boca e dizer quem é o meu Deus. Principalmente porque eu vou estar cheio do Espírito Santo. Já estudamos sobre isso. Como que eu vou ser cheio do Espírito Santo? Quando eu busco, quando eu clamo, quando eu jejuo, quando eu tenho o meu tempo de intimidade com Deus, eu estou sendo cheio do Espírito Santo. Eu estou sendo preparado e sendo forjado para que quando esse dia chegar, quando chegar o tempo, que é os dias de hoje, do Senhor te usar, você vai ter autoridade para falar. Você não vai simplesmente se calar e dizer assim, é melhor ficar quietinho. Não, deixa eles falarem, Deixa eles falarem que não acreditam, deixa eles falarem a teoria deles, deixa eles falarem o que eles quiserem, que não vai, eu vou ficar quietinho, que não posso me comprometer. Vivemos dias onde as pessoas estão com medo de se comprometer. Mas, querido, esse é o tempo de nós termos, sim, compromisso. E sim, nós vamos nos comprometer, sim. Sim, nós vamos nos levantar com autoridade, cheios do Espírito Santo, sim, para falar da palavra de Deus, para dizer os princípios e quem o nosso Deus é, e que só Ele salva, só Ele liberta. Não há caminho, não há salvação sem Ele, não há para viver, não tem como, não tem vida sem Jesus. Não dá para viver longe dele. Sim, o inferno é real. Sim, Jesus está voltando. E aquele que não se arrepender e não encontrar Jesus, vai para lá, vai para o inferno. Esse é o tempo que nós precisamos pregar a verdade. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há vida fora dele. Essa é a verdade, é a palavra. Então pare de ter medo de se comprometer. Busque ao Senhor, porque você vai ser cheio do Espírito Santo. E então, cheio do Espírito Santo, você vai ter autoridade perante quem for. Diante de professor, diante de diretor, diante de... Seja quem for, você vai ter autoridade para dizer, não, eu confio no Senhor Jesus. Eu sei quem é o meu Deus. Atos capítulo 4, versículo 17 diz assim: todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais no meio do povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Ô, gente, presta atenção no que eles estão tramando aqui. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam. Que coisa linda, Jesus. Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Oh, Jesus, Tu és maravilhoso.
Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Olha como é forte. Eles chamaram Pedro e João e falaram assim: olha, é melhor que vocês parem e que vocês não falem mais sobre isso. E que vocês não anunciem mais sobre esse nome. Pedro e João, com a mesma autoridade, cheios do poder de Deus, eles perguntam para eles: vocês acham mesmo que que tem que obedecer? É justo obedecer a vocês e não obedecer a Deus? Isso é muito forte, isso é muito forte. Estamos vivendo isso nos dias de hoje. A igreja está sendo quase obrigada a calar a voz, a nos calarmos contra algumas situações e a não pregarmos a verdade e a não anunciarmos quem o Senhor é, quem Ele é, o que Ele pode fazer e os princípios. E muita gente tem sido enganada. Muita gente tem caído nessa história com medo. Medo de se posicionar. Medo porque não está cheio do Espírito Santo. Entenda uma coisa. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, não há espaço para o medo. Não tem como você estar cheio do Espírito Santo e você ter medo de qualquer coisa. É incompatível. Não bate. Não bate você ter o Espírito Santo, estar cheio do poder de Deus e você não ter fé e você ter medo. Isso não combina. Então é impossível, entenda isso, é impossível. Se você está cheio do Espírito Santo, você não vai ter medo de se posicionar e de abrir a sua boca para falar da palavra, para anunciar quem Jesus é. Você não vai ter medo, você não vai ter preocupação. E foi o que eles falaram. Hoje, as pessoas estão querendo que nós venhamos a falemos aquilo que eles querem ouvir e aquilo que agrada o coração deles, aquilo que eles acham legal. Ah, não, eu ouço isso porque é o que agrada o meu coraçãozinho. As pessoas não querem ser confrontadas, as pessoas não querem receber palavras de correção. Então, esse não é o tempo de nós falarmos aquilo que agrada aos homens. Esse é o tempo de falarmos o que agrada a Deus e a verdade é a palavra. O Senhor não nos deu espírito de covardia, mas o Senhor nos chamou para sermos fortes, corajosos e termos bom ânimo. Tem de bom ânimo. Seja forte, seja corajoso, porque eu serei contigo. Ei, querido, essa palavra é para mim e para a tua vida. Oh, queridos, em nome de Jesus, esse é o tempo de nos levantarmos para falar a verdade. E eles falaram: não vamos deixar de falar aquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Que coisa linda, que coisa tremenda. Ensina-nos, Senhor, a ser como esses homens. Meu Deus, que coisa forte. Não tenha medo. Quando lutam contra o propósito de Deus na nossa vida, quando lutam contra aquilo que está sendo pregado, não estão lutando contra nós, estão lutando contra Deus. Sabe? E não vão ser capazes de impedir a igreja. Ninguém para a igreja do Senhor. Ninguém para a obra de Deus. Não há quem possa impedir. Então, querido, não tenha medo, levante-se. E outra coisa, vocês viram que coisa linda? Eles saíram dali alegres por ter sido considerados dignos de serem humilhados. Eles não estavam preocupados se estavam desagradando, se queriam prendê-los, se queriam matá-los. Eles não estavam preocupados. Eles estavam felizes em anunciar ao Senhor, porque eles conheciam o Senhor. Eles sabiam que
Não tinha comparação. Meu Deus do céu. Que não tinha comparação o sofrimento com aquilo que eles iriam receber de Deus. Em nome de Jesus, nós falamos sobre isso ontem. Nós estamos prosseguindo para o alvo, é o céu.